O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que alegria poder rezar com vocês, né? Entrar na tua casa, entrar aonde você está, né? Se você está em casa ou em outro ambiente, pode ser que você esteja agora, né, num hospital, enfim. É aí que Deus faz a sua Shekinah, é aí que Deus faz a sua casa de oração, a sua tenda. Que alegria a gente poder transformar a sua casa num grande focolare desse amor de Jesus, desse amor de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Hoje nós estamos vivenciando esse 3º domingo do tempo quaresmal. Rezar esse tempo é já estar na metade da quaresma. E no centro, no auge da quaresma, o Senhor nos convida mais uma vez às práticas do jejum, da esmola e da oração, resumindo todo esse mistério numa dimensão de reconciliação, numa dimensão de fraternidade. Olha que ação maravilhosa que Deus nos dá a celebrar no dia de hoje, no seu domingo, no dia do Senhor. Se pegarmos a primeira leitura, é lá do livro das Saídas, dentro de todos os livros da origem da humanidade, que nós chamamos de Pentateuco. Então pegamos lá dentro do Pentateuco, desse conjunto de 5 grandes livros, nós vamos ter o livro do Êxodo. E nesse contexto nós estamos com uma leitura fabulosa, aonde o próprio Deus, falando a Moisés e falando ao povo, nos dá essa certeza dos 10 mandamentos. Por que o Senhor nos dá os 10 mandamentos? Porque primeiro, o Senhor vai instaurar agora para o povo do caminho, para esse povo que está a caminho da terra prometida, né? Então um povo que vai em busca da terra prometida, o Senhor está agora dando a eles numa realidade de 10 mandamentos, que a gente sabe que em grego se chama decálogo, então 10 normas em português. Ele vai dar diretrizes, tanto religiosas como morais, para que aquela comunidade, aquele grupo, possa agora criar um conceito maior
de dinamicidade. Então, dando os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento, quando fala assim, o texto já diz, quando se a gente pegar aqui, logo no início, vai falar, não, o primeiro mandamento já coloca, Deus pronuncia, eu sou o Senhor, teu Deus que te tirou do Egito. Ele vai lembrando, então, da casa da escravidão, não fará outros deuses. Então, é honrar a Deus, então, amar a Deus sobre todas as coisas, como nós conhecemos. Aquela expressão, como ele fala no final, não construa e não faça ídolos, e nem imagens das realidades do céu, e nem das realidades da terra. Ali ele está falando exatamente para um povo que tem uma concepção de vários deuses, de várias formas de rezar. Então, essa primeira realidade, Deus está direcionando a eles, né? Então, a gente tem que entender bem sobre essa ação, porque mais lá na frente, quando eles vão falar de onde podem guardar as tábuas da lei, que são as inscrições dos mandamentos em tábuas de pedra, o que eles vão fazer? Deus vai falar a Moisés, manda construir uma arca e coloque 2 imagens de querubins sobre a arca. Então Deus manda construir uma imagem. Se a gente fosse olhar de uma maneira direta, sem um estudo, sem um embasamento, a gente ia falar que Deus está se contradizendo, porque ele fala para não construir imagem, depois ele fala para construir imagem. Como é que Deus está fazendo tudo isso? Aí a gente entende que, primeiramente, Deus está falando a um povo, a uma realidade, a uma tribo que estava tão acostumada com vários deuses, né, com várias formas ali apresentadas. E depois a gente vai observar que o próprio Deus, vendo o crescimento da comunidade, aí sim ele fala sobre a construção dos querubins que guardam a Arca da Aliança. A forma de dizer que ali está o mistério de Deus. Olha que ação forte. E dentro desta realidade, a gente pode observar que o Senhor está falando tanto de uma dimensão religiosa e moral, ele dá 3 passos para uma realidade de louvor ao mistério de Deus, reconhecer a grandeza de Deus sobre a humanidade, e depois a resposta, as outras partes dos mandamentos de Deus, é a resposta da comunidade ao mistério de Deus, centralizado, aquilo que está no meio, chamando uma dimensão clara de honrar pai e mãe. E esse honrar pai e mãe significa o quê? Ser fiel, ser, né, até mesmo casto sobre esta realidade. Ele vai falar de uma dimensão moral, de uma dimensão sobrenatural, religiosa, e uma dimensão de resposta. Então, se eu vivo a minha fidelidade a esta realidade, estou servindo a Deus. Olha que ação bonita que Deus faz com a comunidade. E Ele pede à comunidade que siga essa dimensão religiosa e agora as dimensões morais. Honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério. Essas realidades, né, não furtar, não levantar falso, todas elas a gente pode dizer numa dimensão de castidade. Uma dimensão de olhar e dizer, puxa, eu vou guardar a integridade para o bem, não só da minha pessoa, mas para o bem de toda a minha casa. E quando a gente fala toda a minha casa, não estou dizendo só a minha casa, pai, mãe, filhos. Toda a minha casa, estou dizendo a igreja, aonde Deus habita. Essa é a ação. Daí a gente pode até fazer quase que uma ponte bem extensa até o novo Israel e encontrar o evangelho que acabamos de proclamar. O evangelho onde Jesus, subindo para Jerusalém, ele está indo para a Páscoa. Aqui a gente está entendendo que não é a Páscoa cristã nossa, né? Porque Jesus ainda não instaurou a Páscoa dos cristãos, mas ele está vivendo a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica tem um caminho, e ela começa com algumas festas, até chegar numa ação, quase que já estamos entrando na Páscoa, e eles falam, né, entrando no Kippur, e depois para vivenciar o Seder, que seria a grande ceia, a Páscoa de nosso Senhor. Né? Olha que grandeza. Mas para viver o Kippur significa perdão, ele tem que saber reconhecer alguns pontos. Então, qual o ponto que deve ser levado em consideração? Os mandamentos.
Então, olha que interessante, Jesus, vivendo dentro de uma cultura, vivendo dentro de um povo, porque quis ser humano, Deus Filho, assume a nossa natureza, assume também um conceito moral, religioso do seu tempo. Então, Jesus segue os 10 mandamentos. Olha que maravilha! A gente às vezes fala assim, puxa vida, Deus nos deu os 10 mandamentos, nos impôs, mas o próprio Deus vive os mandamentos. Essa é a alegria. O próprio Jesus, ele caminhou seguindo os mandamentos da lei de Deus. E mostrando para a comunidade que essa realidade traz vida. Aí ele entra no templo. Interessante a novidade que João escreve, não aqui desprezando os nossos irmãos, né, dos sinóticos, que são os 3 evangelhos parecidos, né, porque sinóticos iguais, né, que a gente vai pegar de Mateus, vai pegar Lucas e Marcos, né, mas João, ele vai ser um pouco mais detalhista, quase que para dizer, por isso que a figura representativa, iconográfica de João é uma águia, porque a águia é aquela que está muito alto, porém enxerga os detalhes que estão na terra, e assim é precisa. Então João, ele vai fazer esta ação para a comunidade. Veja que interessante, Jesus está subindo para a Páscoa, está entrando na Páscoa, e eles encontram uma realidade, o templo. Aqui nós vamos ver a transição desta realidade de templo, colocada nesse mistério. Veja bem, Jesus entrando no templo, encontra uma realidade de escravidão. Uma realidade triste. Por quê? Por que falo de escravidão? Porque a religião se tornou escrava da manipulação do seu próprio povo. Então, ele olhando para aquela realidade, eles não estavam elevando a Deus sobre todas as coisas, mas a dimensão mesquinha humana, a compra e a venda, a barganha, tudo o que estava acontecendo, os cambistas dentro do templo. E o que Jesus faz? É interessante a gente pensar, irmãos e irmãs, a gente escuta, porque Jesus fala, eu sou manso e humilde de coração. E agora a gente parece que está vendo algo contrário a tudo isso, porque Jesus, aqui a gente não vai usar o termo ira de Deus, porque quando a gente fala ira de Deus, automaticamente o nosso cérebro remonta para o pecado da ira, né? E não para uma dimensão de desgosto sobre uma realidade. Aqui nós vamos falar da cólera de Deus. Então, ele enche de cólera, porque aquela representatividade é uma ação de desgosto, de olhar para tudo que é de Deus e ver que a comunidade escraviza, manipula até mesmo aqueles que vão em busca da fé. E ele derruba tudo. Parece que ficou louco, ficou doido. Começa a virar tudo, levanta as mesas, faz um chicote de corda, sai chicoteando todo mundo. A gente fala assim, que Deus que é esse? Foi a mesma coisa que aconteceu com os judeus. Que Deus que é esse? Não, eles falaram, quem é esse Jesus que chega e destrói tudo aquilo que é nosso? Né? Só que aquilo que era nosso é uma dimensão clara e evidente do pecado, que escraviza o humano. E o que ele chega e faz? Destrói tudo e fala, não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. Mais lá na frente, os discípulos vão entender que o zelo pela casa do Senhor o consumia, né? Isso para dizer que ali Jesus Cristo olha para o templo e olha para a sua própria existência. Ele é o templo. Então, nele, por ele, com ele, nós entendemos que nós também somos templo da presença do Espírito Santo. E se a gente profana esse templo, se a gente coloca esse comércio dentro do templo, nós nos afastamos do projeto do nosso Deus. Olha como é interessante o fato. Por isso que quando eles começam naquela loucura, tenta imaginar, não é que ele chegou delicadamente e falou, sai daqui. Né? Ele gritou, não é que ele falou, me dá licença que eu vou virar tua mesa agora, eu vou jogar tuas moedas no chão. Não. Aí a comunidade olha para ele e fala, mas me mostra um sinal de que isso é verdade. E aí o que ele faz? Ele fala, destrua esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Jesus falava da sua existência. Jesus falava da sua existência porque o corpo é o templo do Espírito. Por isso que eles falavam aqui, demorou, né, tantos tempos, se a gente olhar aqui assim, para construir o templo e você vem agora e destrói.
né? E você vai dizer que vai construir em 3 dias? Eles falam 46 anos. Aqui nós estamos no ano 30, né? Então, até o 37 a crucificação, então tem toda uma realidade meia, né, a ação. A gente sabe que foram 3 anos de missão, mas também tem toda uma dimensão cronológica que não vem agora ao momento. Mas a gente começa a observar o quê? Né? O tempo ainda não estava totalmente completo. Isso quer dizer que também a humanidade não é completa. Nós somos inacabados em algumas partes. Por que somos inacabados? Porque deixamos o pecado entrar, porque deixamos o pecado fazer morada em nossa existência. E não deixamos Deus completar a sua obra, que iniciou lá no nosso batismo. Olha que ação forte é essa. Então, o que Deus hoje nos convida? Ele também quer entrar nessa casa. Ele chama a comunidade. Se ele fez aquele ato penitencial dentro do templo, ele também entra na nossa vida e transforma. Ele vem para tirar tudo aquilo que é podridão, que é pecado, que é escara. Tira tudo e deixa limpo. O que Jesus está instaurando aqui, nos ajudando a entender dentro desse mistério, para os exercícios quaresmais? O Senhor está nos ajudando a viver o sacramento da reconciliação. Para viver a Páscoa, eu preciso viver plenamente o sacramento da reconciliação. Reconciliação com Deus e com o irmão. A fraternidade. Ser um homem, uma mulher de paz. Trazer essa paz no meio da comunidade. Por isso que depois, a comunidade olhando a ação, depois de toda essa realidade, vem a calmaria, depois dessa tempestade, e eles começam a ver os sinais que Jesus está fazendo dentro do período pascal dos judeus. E eles começam a acreditar, mas Jesus não coloca na conotação, né? João, ele não deixa claro isso, ele deixa claro, melhor dizendo isso para a gente. Jesus não dá valor ao testemunho do humano, porque entende o humano, mas convida o humano a uma conversão pura, sincera e verdadeira. Se eu estou vivendo o tempo da quaresma, no auge do tempo quaresmal, o Senhor vem nos lembrar, vem nos lembrar para viver verdadeiramente a conversão. Essa grandiosidade da realidade de Deus em nossa vida. Convertei-vos. O tempo é agora. Buscai o Senhor enquanto pode ser encontrado. Mudai o comportamento, deixar transformar-se no Senhor. Purificação. Olha que ação bonita. Para vivermos juntos a sua Páscoa, a sua nossa Eucaristia. Este é o contexto que o Senhor nos convida a rezar hoje. Então, é quase que para dizer para a gente, o Senhor nos quer pessoas novas, renovadas, purificadas, para que possamos celebrar verdadeiramente, dignamente, a nossa Páscoa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mostre verdadeiramente o caminho da vida. Mostrar-me-ás, Senhor, o caminho da vida. Essa é a ação importante que Deus nos dá a celebrar neste contexto de fé. Hoje também rezamos o 7º dia. Rezar o 7º dia, rezar essa certeza da vida, essa ação plena, né? Se o Senhor concede o 7º dia à nossa irmã, o Senhor concede também a todos nós essa certeza do céu. Nós não rezamos a morte, rezamos a vida. Os nossos irmãos alcançaram a plenitude da vida, deixaram que era corruptível nessa terra, para que a terra se cumprisse da sua missão. E foram recebidos no céu com um corpo glorificado. Para eles, a alegria do eterno é vida. Para nós, encontramos essa vida se soubermos viver o céu na terra. Então, agradecer a Deus a vida temporal concedida aos nossos irmãos. Acima de tudo, agradecer a Deus a vida eterna. Hoje é o dia de agradecer, né? Venceram o bom combate, guardaram a fé, e para eles é reservada agora a coroa de toda a eternidade. Que descansem em paz no Senhor, que nossa irmã descanse em paz em nosso Deus, porque o Senhor é o Senhor da vida. Não teria sentido rezar a morte se nós rezamos a vida. Então, se o Senhor é o Senhor da vida, nossos irmãos estão glorificados no Senhor. Que descansem em paz. Amém.